boa noite. Paz, a paz. O pessoal ainda está abrindo as câmeras, né? Lembrando que as câmeras devem ficar abertas durante todo o transcurso da aula e o Vinícius está ali nos bastidores fiscalizando, né? Claro, se precisar sair para o banheiro, alguma coisa assim, tudo bem, né? Mas o certo é a gente ficar com a nossa câmera aberta o tempo todo. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ainda tem um pessoalzinho de câmera fechada. Bora lá, pessoal, para a gente começar logo, não perder tempo. Boa noite, Priscila. Tô vendo aqui o chat agora. A aula já está gravando, sim, já está gravando. Tecnicamente a aula já começou, né? É que nem o texto bíblico. Quem não está pronto para chamada da meia-noite fica para trás. Boa noite, Samir. Tô vendo aqui o chat também. Eu sou meio noob com essas coisas, eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo, mas agora no início eu ainda tô mais ou menos dando conta. Bom, deixa eu começar aqui a compartilhar o meu material. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bora aqui. Compartilhar tela. Só ver uma coisa aqui. Deixa eu me ajeitar. O Vinícius está aqui aproveitando. Vocês veem como o Vinícius está atento. Ele está nos bastidores, mas ele está atento. Ele comentou aqui, né? Eu fiz a brincadeira lá da chamada da meia-noite. O Vinícius comentou aqui. Diga pro pessoal que acendam as suas lamparinas, né? É isso aí, Vinícius. Boa. Eu estou só me ajeitando aqui, configurando a minha tela para eu conseguir enxergar as coisas mais importantes numa só posição aqui. Ui, aqui. Que senão eu não consigo, depois que começa eu me empolgo e aí já viu, né? Tá, agora vamos lá. Aqui e aqui. Então tá, pessoal. Dando início aí à nossa terceira aula, né? Assim, só lembrando, né? Do ponto de vista do cronograma do semestre, essa é a nossa o nosso quarto dia, né? O que seria o nosso segundo dia, eu estava em Curitiba e não tive condições de ministrar a aula, tá? Então, seria o quarto slot, né? O quarta ocasião, mas na verdade é a terceira aula. Até a semana que vem vocês vão ter disponibilizadas na plataforma, o Vinícius vai colocar lá para vocês a quarta aula, né? Que aí vocês vão poder assistir na plataforma quando vocês puderem, tá? Peço desculpas mais uma vez, foi uma situação que acabou me pegando de surpresa, não consegui dar aula lá de Curitiba, a internet estava muito ruim, enfim, uma série de questões, e então seguimos, tá? Como de costume, deixa eu só, ué, o que não está passando aqui? Passou. Como de costume, nós vamos iniciar com um momento de oração, né? Te damos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse encontro de partilha, de aprendizado para todos nós, mas acima de tudo pela certeza de que é o Senhor quem nos conduz a cada dia. Que seja esse um tempo repleto da Tua presença, conduzido pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor ilumine o nosso entendimento e aqueça o nosso coração com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E também, como de costume, eu gosto sempre de dar o panorama do semestre, né? Nós já tivemos a introdução. Semana passada nós tratamos dos aspectos históricos, geográficos e políticos. Essa é uma divisão apenas didática, né? É claro que existe sobreposição entre esses temas, né? Tudo se interpenetra, né? E hoje nós damos seguimento a esse módulo contextual, falando mais de aspectos culturais, religiosos e econômicos, tá? Na quarta aula, que vocês vão ter gravadas, a gente vai fazer uma síntese desse aprendizado do semestre, falando especialmente de aspectos teológicos e de inspiração divina, e eventualmente concluindo esta aula de hoje, né, se faltar algum assunto, tá?
Lembrando que na semana passada a gente não concluiu tudo que eu tinha preparado, nós chegamos lá no início do período romano e nós vamos, portanto, começar a partir daí, tá? Como se fosse o finalzinho da aula da semana passada, dando início agora à nossa aula. Então, lembrando, né, na semana passada nós fizemos um apanhado bastante extenso sobre questões geográficas, tratamos de uma sucessão de impérios que de uma forma ou de outra tiveram ali um certo domínio sobre o que a gente chama hoje, né, de Palestina. É um anacronismo falar naquela época de Palestina. Você tem, durante parte da história, o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, concomitantemente com o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. O Reino do Norte cai no final do século VIII, antes da Era Comum, depois o Reino do Sul no século VI, né? E aí vai havendo uma sucessão de impérios, né? Nós vimos lá os neo-assírios, os neobabilônicos, os persas, os gregos, um breve período em que houve uma certa independência sobre os asmoneus, que era um grupo interno ali do judaísmo, que assumiu as rédeas, até que em 63, antes da Era Comum, os romanos chegaram até a Terra Santa, né? Um camarada chamado Gneu Pompeu, com o apelido de Magno, capturou Jerusalém. Por que ele fez isso? Houve uma desculpa para isso. Toda guerra precisa de desculpa, né? O Trump, para jogar bomba na Venezuela, tem uma desculpa, para jogar no Irã tem outra, e se um dia ele quiser jogar bomba no Brasil, ele vai achar alguma desculpa também, né? Então, a desculpa na ocasião foi uma espécie de guerra civil dentro da Judéia entre irmãos asmoneus, o Hircano II e o Aristóbulo II, e por conta disso Roma quis intervir lá, né? Sitiaram a cidade, capturaram, e aí o Pompeu entrou lá no Santos dos Santos, meio por curiosidade, para ver o que tinha lá, achou meio vazio demais, e no dia seguinte ele mandou retomar os sacrifícios, né? Essa era uma característica dos romanos, eles não eram muito intervencionistas, a não ser que o pessoal se rebelasse, não pagasse imposto, alguma coisa assim. Eles deixavam os povos mais ou menos tocar a religião deles sem maiores interferências, né? Então, desse período em diante, de novo a Judéia é um reino cliente, né? Está sob o domínio de um poder externo a ela, tá? Que é, na verdade, o grosso da história que a gente viu na semana passada é mais ou menos sobre essa ótica, tá? Passa. Uai. Ó, só para ilustração, né? Vocês têm aí dois bustos, né? Do Pompeu, né? Carinha dele, né? Para vocês terem uma dimensão, né? O Pompeu era um dos grandes generais do mundo romano na época, e depois que ele se tornou célebre e algumas coisas aconteceram na República Romana, ele formou junto com o Júlio César e um camarada chamado Crasso, que eles chamam de triunvirato. Era um governo meio que dividido em três figuras, né? Então ele era uma figura muito célebre no Império Romano, né? E depois ele entrou em competição com o Júlio César, né? E foi derrotado por este. Nesse período do domínio romano, é também a ocasião em que uma figura muito conhecida no Novo Testamento, que é o Herodes o Grande, tá? Ele sobe, né? Ele ascende ao poder. Ele é nascido na Idumeia, tá? Por volta ali do ano 72 antes da Era Comum, e aí há uma divergência. Alguns dizem que ele morreu no ano -4, né? Ou seja, 4 antes da Era Comum, ou no ano 1 antes da Era Comum, aí há uma divergência, mas ele morreu ali no fim, né, da Era Comum. E ele era uma figura muito controvertida, né? Ele era chamado pelos judeus mais ortodoxos de meio judeu, né? Porque ele não era de uma linhagem pura, ele era da Idumeia, né? Que é uma região um pouco mais a sudeste. E nessa sua ascensão ao poder, ele derrubou o último governante Asmoneu e foi reconhecido pelo Senado romano como rei dos judeus. E ele era um cara muito ladino, muito esperto, muito hábil na política, porque, como eu disse para vocês, né, depois da morte houve essa divisão do poder no triunvirato, e acabou que o Crasso morreu tentando invadir a Pártia, que é perto da Armênia hoje. O Júlio César
iniciou uma guerra civil e derrotou os exércitos do Pompeu e se tornou assim uma espécie de ditador, né? Ele foi assassinado por um complô palaciano e após a morte dele surgiram outras figuras importantes. O Marco Antônio era um dos generais de confiança do César desde as suas campanhas na Gália, e o sobrinho neto dele, o Otávio Augusto, que havia sido adotado por César. Biologicamente ele era sobrinho neto, mas legalmente, juridicamente, ele era filho de César, né? Então, depois de um certo período ali de estranhamento, o Marco Antônio e o Otávio Augusto se enfrentam, né? Nesse período da guerra civil entre o Marco Antônio e o Otávio Augusto, o Herodes meio que apostou as fichas dele no Marco Antônio. Por quê? Fazia sentido. Marco Antônio tinha a grande base dele no Egito. E a gente precisa lembrar que o Egito está mais próximo ali, né, da Palestina. De repente ele achava que o Marco Antônio ia ganhar a parada e ele ia se dar bem. Só que o Marco Antônio perdeu. O Otávio Augusto derrotou ele numa batalha importante, chama Actium, né? E aí o Herodes mostrou a habilidade política dele porque rapidamente, apesar dele ter apoiado o opositor do Otávio Augusto, ele conseguiu cair nas graças do Otávio Augusto, que tinha vencido essa batalha importante da Guerra Civil, né? Coisas importantes que esse Herodes fez, né? Ele reconstruiu o segundo templo, ou na verdade ampliou, né? Ele fez um grande projeto de construção, ampliou o segundo templo, né? Tornou ele mais impressionante. Eu falei que ele é uma figura controvertida, porque um historiador judeu, Flávio Josefo, no primeiro livro de mais fôlego que ele escreve, que é o Guerra Judaica, ele elogia bastante o Herodes. Mas alguns anos depois, por algum motivo que a gente não sabe, quando ele escreve a Antiguidades Judaicas, que é outra obra importante do Josefo, ele acusa o Herodes de ser um tirano, né? Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, e o Herodes já estava morto há muito tempo, né? O Josefo escreve na metade do século I, então por algum motivo o Josefo reavaliou e disse, não, esse cara é um tirano. Então mostra que até um autor que tinha sido elogioso para ele tinha também capacidade de criticar. Era uma figura muito, muito controvertida, né? E para ter ideia, né, de como ele era esperto, né, ele precisava de um porto para ter mais acesso ao mar. O que ele fez? Ele construiu uma cidade nova e chamou ela de Cesareia, em homenagem, obviamente, né, ao imperador, que era chamado também de César, né? Otávio Augusto era conhecido também como César, né? Então, o camarada fez assim rapidamente ali um jogo político para voltar a estar nas graças do poderio romano para poder continuar sentado no trono, né? Aí o que aconteceu? Como todo mundo, uma hora ele morre, né? E quando isso aconteceu, aquele reinado dele, que era bastante extenso, foi dividido entre seus filhos, tá? E eles são mencionados, não todos, mas os mais importantes são mencionados no Novo Testamento. O Herodes Arquelau, tá? Ele recebeu mais ou menos a metade dos domínios do pai dele, só que ele não tinha o título de rei, tá? Ele era um etnarca, né? Uma espécie, um degrau abaixo de rei. Então o Arquelau governava a Samaria, a Judéia e a Idumeia, que são mais assim do meio para o sul da Galileia, né? O outro filho importante dele que aparece no Novo Testamento é o Herodes Antipas. Esse governava a Galileia, que é a região onde Jesus desenvolveu o seu ministério, tá? É muito importante por isso, né? E a Pérea, que é uma região vizinha, tá? E lembrando que foi esse Arquelau que mandou matar o João Batista, né? Outro filho do Herodes, que é chamado de Filipe, ou Herodes Filipe, né? Ele governou as regiões da Itureia, Traconítide, ou Traconites, dependendo da onde você lê, Gaulanítide, Bataneia e Auranítide, nomes bonitos aí, né? E esse é o Filipe que também está envolvido lá naquela trama palaciana da morte do João Batista. O Filipe e o Herodes Antipas, eles eram irmãos só por parte de pai. O Herodes o Grande
uma das suas primeiras esposas foi a Mariane. A Mariane, ela era da dinastia Asmoneia. E ele procurou, através desse casamento, de alguma forma se legitimar internamente com os judeus. Só que bateu uma louca de Henrique VIII nele, ele começou a desconfiar que ela estava fazendo complô e deu um jeito de acabar com a vida dela. Ele teve outros casamentos, o Antipas é filho de uma das esposas e o Filipe é filho de outra esposa. Tá? Então, é quase um Game of Thrones, assim, né? O camarada desconfiava, mandava matar, casava de novo, né? Aquela coisa da política. Então esse Filipe é um dos que está lá mencionado nessa trama palaciana da morte do João Batista. De vista social, político, cultural, econômico, o Império Romano teve lá as suas questões importantes que nos ajudam a entender algumas dinâmicas do Novo Testamento. Em primeiro lugar, né, a questão que eu já havia falado na semana passada, das conquistas do Alexandre o Grande. Né, por volta do século IV antes da Era Comum, Alexandre o Grande, em 6, 7 anos, praticamente conquistou o mundo conhecido de então, e com isso ele espalhou a cultura grega e o idioma grego por toda aquela região do Mediterrâneo. Após a morte dele, os sucessores continuaram lá se estranhando, foi aquele período que eu falei, né, dos Seleucidas, dos Ptolomeus no Egito, dos Seleucidas ali na região da Turquia e antiga Pérsia. Então eles espalharam e mantiveram muitos aspectos de cultura grega, o que levou inclusive, né, ao grego se tornar uma espécie de língua franca no mundo antigo. Como o inglês hoje é falado praticamente no mundo todo, mesmo que os países em questão não sejam de fala inglesa, você precisa, se você quer negociar com o mundo, se você quer viajar, é importante você ter noções de inglês. É a mesma coisa no mundo antigo, você precisa ter noções de grego, e esse grego comum, falado nos portos, no idioma do comércio, é chamado de grego koiné, né? Que é o grego, a palavra koiné significa comum, é o grego da fala, é o grego do dia a dia. Os estudiosos da língua inglesa dizem que existe, né? Claro, existe o inglês falado na Inglaterra, o inglês falado nos Estados Unidos, mas existe o inglês do porto, né? Que é aquele inglês que é falado nesse reino do comércio, né? E é mais ou menos isso que o grego koiné representava na época. Então isso é muito resultado, por um lado, das conquistas do Alexandre, mas por outro lado, do fato de que os romanos, ao conquistarem os domínios gregos, Seleucidas e dos Ptolomeus, e inclusive a Palestina, eles não impuseram, por exemplo, o latim como a língua, né, de fala. Eles tinham uma apreciação muito grande pela cultura grega, né? Alguém colocou aqui grego raiz, né? Essa a questão, entendeu? Então, na época dos romanos, apesar do idioma dos romanos ser o latim, a língua mais falada era o grego. Tá? Isso tem consequências, obviamente, para o Novo Testamento, que vai ser escrito em grego. O que mais? Segue aqui. Próximo slide. Me ajuda, mouse. O judaísmo, nesse período, é uma religião da diáspora. Existem judeus na Terra Santa, o templo está funcionando, inclusive eu falei que o Herodes o Grande fez uma bela reforma, né? Tudo está acontecendo lá, mas existem comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo antigo, né? Alexandria tinha uma comunidade muito forte. Nós vamos encontrar um camarada muito importante para o Novo Testamento, cujo nome é Saulo, né? O nome hebraico dele, Paulo, é o nome romano, que é da cidade de Tarso. Tarso é mais ou menos no sul ali da Ásia Menor. Tá? Ele se criou lá e era uma comunidade muito provavelmente de fala grega. Tá? Então, o judaísmo na época que Jesus nasceu não é mais um fenômeno localizado, mas ele é uma religião da diáspora. Ele está assim espalhado pelo mundo. Lembrando que a palavra diáspora tem a ideia de speiro em grego é semear, né? Então é diaspeiro, é semear. Estão jogados pelos 4 cantos, né, do mundo de então. Outra coisa que eu mencionei, né, na época que Jesus nasceu, havia uma certa tolerância religiosa ao judaísmo. É verdade que havia momentos em que essa tolerância ficava mais restrita,
mas era próprio dos romanos, na grande maioria dos casos, não se intrometer muito na questão religiosa dos povos que eles dominavam, o que, de certa forma, permitiu que o judaísmo tocasse a sua vida sem maiores dificuldades do ponto de vista religioso. Eles raramente interviam em questão de sacerdócio e coisas do tipo. E isso fazia também com que as sinagogas espalhadas pelo mundo mediterrâneo tivessem a liberdade de seguir com as suas atividades sem maiores empecilhos. Tá? Outra coisa importante, estradas e comércio. Né? Os romanos tinham uma estrutura invejável de estradas, algumas estradas duram até hoje, né? Claro, não é estrada para você passar lá com a sua Porsche importada, né? Mas são estradas que ainda têm resquícios assim e que duraram por muitos séculos, né? E na época eram muito bem mantidas, eram mantidas pelo Estado, muitas vezes o próprio exército de folga contribuía fazendo pavimentação e tudo mais. Eles tinham uma rede de portos muito importantes, lembrem-se, né? Eu mencionei agora há pouco Cesareia Marítima, né? Que é uma construção que data desse período, que integrava ali a região que hoje nós chamamos de Palestina à grande esfera do Mediterrâneo por mar e por terra. Tá? Então, uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é que essa estrutura pré-existente, de certa forma, ocasionou oportunidades bastante frutíferas para a pregação do evangelho, especialmente no caso de Paulo. Eu vou passar aqui um mapa para vocês darem uma olhada. Isso aqui é mais ou menos a extensão aproximada do Império Romano durante o século I da Era Comum. O que chama a atenção aí? O Mediterrâneo está todo cercado de vermelho. Né? Nessa época os romanos já tinham entrado lá na Espanha, tinham conquistado todo o norte da África, a região ali da Palestina, toda a região que hoje é a Turquia, Grécia, Macedônia, né? Fazendo a volta no Mediterrâneo antigo, né? E alguns autores romanos se referiam ao mar Mediterrâneo como Mare Nostrum, né? O nosso mar, porque onde quer que você fosse a praia era romana, né? Então era um período de ampla dominação territorial dos romanos. Vou passar um próximo mapa aqui. Esse é um mapa muito parecido com o anterior, né? A diferença é que ele é mais coloridinho e mostra as províncias romanas, né? Ele é um mapa dividido por províncias, tá? E ele é um mapa duplo. Tá? Ele tem essas manchas coloridas que mostram a extensão máxima do Império Romano, que se deu mais ou menos no século II, ou seja, já bem posterior à vida de Jesus, de Paulo, dos apóstolos. Né? Mas ele também tem pontilhado, né, dentro dessas manchas, vocês veem que tem uma linha pontilhada que é muito parecida com essa aqui, né? Ó, vocês veem, elas quase se sobrepõem, que é mais ou menos a extensão dessas províncias na época de Jesus. Tá? Então vocês podem ver que na época que Jesus nasceu, viveu e morreu, o Império Romano ainda não tinha atingido o seu auge. Tá? Ele estava em franca expansão. Tá? Ainda dominará várias regiões problemáticas. Ali vocês vão ver à direita no mapa, vocês têm o Regnum Partorum, que é o reino dos partos. Tá? Durante muito tempo, os romanos tiveram problemas ali nessa região. Os partos eram um reino muito organizado e resistente à invasão. Demorou para que eles fossem dominados. Né? Ou seja, na época de Jesus, essa era uma fronteira ainda mais ameaçada. Tá? Seguindo aqui. E aqui nós temos, de novo, um mapa da região do Mediterrâneo, talvez com um zoom um pouco mais próximo, né? Mas que mostra os percursos de Paulo nas suas viagens missionárias. Né? Tem a setinha da primeira viagem, da segunda viagem, da terceira viagem e da viagem dele a Roma. Tá? E olha que interessante, né? Assim, para a gente, de novo, trazer essa noção de perspectiva. Né? Paulo circulou muito. Ponto de vista assim, né, de viagens, de cidades, né? Mas ele basicamente, tirando a última viagem, né, que ele vai para Roma, vocês veem que ele parece que ele está andando em círculos assim, né? Tanto na primeira quanto na segunda. O próprio livro de Atos fala, né, que quando se inicia uma segunda viagem, que ele volta e visita as igrejas que ele havia plantado na sua primeira viagem. Então ele
percorre novamente, às vezes expande um pouco e tal, mas ele circula muito nessa região ali, né, da Síria, especialmente na Turquia e na Grécia. Síria atualmente, né, se falássemos em termos atuais, né? Na época chamava Ásia Menor, a Turquia, e a Grécia era dividida em duas províncias, né? Nós tínhamos a Macedônia ao norte e a Acaia ao sul. Tá? Então Paulo circulava por essas vias fluviais ligadas por portos, né? Vocês veem que, por exemplo, algumas vezes ele chega em Cesareia, aquela Cesareia marítima que eu mencionei, né? Tarso, aqui não aparece. Ah, não, tá aqui ó, no mapa, ali, perto da Cilícia, ali bem à direita, né? Tem uma curvinha aqui. Você vê Tarso ali, ó, circulou ali. Obrigado, Alexandre, você é o meu super assistente para assuntos aleatórios tecnológicos, né? Então, Tarso está circulado ali. Paulo era um judeu desse mundo, mas vocês veem que a atuação dele é relativamente restrita se nós compararmos com esse mapa mais amplo, né, que nós temos, tá? Isso é para dar aí, como eu digo, a dimensão geográfica da coisa. Seguindo o nosso bairro. Esse é um mapa, tá em inglês, mas ele é um zoom ligeiramente topográfico. Vocês veem que é um mapa com algumas manchas, né? Ele tem um aspecto topográfico, mas é mais ou menos o mapa de atuação de Jesus, que é muito mais localizado do que as viagens de Paulo, por exemplo, né? Ali no meio dessa imagem vocês têm o Mar da Galileia, que não é mar, é de água doce, tá? Chama mar porque é muita água, mas na prática é um local de água doce, não é água salgada. E em volta do Mar da Galileia vocês vão reconhecer alguns nomes da Bíblia. Eu vou começar, né, tem uma seta ali, né, no meio, um pininho, né, em cima da cidade de Betsaida. Essa aparece na Bíblia. Se você vai descendo, né, e percorre à direita ali esse mapa, lá para baixo você vê Gadara, endemoniado gadareno, né? Continuando o círculo ao redor do mapa ali do Mar da Galileia, você tem ali está escrito como Tibérias, né, mas é Tiberíades, né, que é a capital na época da vida adulta de Jesus. O Flávio Conceição circulou ali. Subindo mais, vocês têm Magdala. Nós temos uma personagem bíblica que tem o nome desse lugar, Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Mais para cima, Genezaré, Cafarnaum e Corazim. Vocês vão lembrar ali, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? Tá num dito de Jesus. Agora, percebam como, basicamente, Jesus circulou ao redor do mar, né? Desse lago, desse grande lago, nós chamaremos hoje, né? E aí você tem mais, agora saindo um pouco do eixo do Mar da Galileia, vocês têm mais à esquerda no mapa a cidade de Nazaré, tá ali Nazareth, né? Mais ao sul de Nazaré, Naim, a famosa viúva de Naim, que é mencionada em Lucas. Não faz que nem aquele irmãozinho, né, que diz, ela tinha acabado de perder seu marido, chamado Naim, por isso ela era a viúva de Naim. Não, Naim é a cidade, né, ela é a viúva da cidade de Naim. E, aliás, uma observação interessante sobre o texto, né, o milagre da ressurreição do filho dela não é um milagre para o filho, é um milagre para a mãe, né? O texto enfatiza, né, que o Senhor restituiu o filho a ela. Então ela é o objeto do milagre, apesar do defunto levantar seu filho. Tá? É um pouco da preocupação profética com as viúvas e coisas assim que transparece nesse relato que é exclusivo de Lucas. Né? Então ali está circulado Naim, um pouco acima de Naim, Nazaré, mais um pouco acima Séforis, que eu falei que é uma cidade não mencionada nos evangelhos, mas no início da vida de Jesus foi a capital da região. Tá? Possivelmente Jesus e seu pai José trabalharam lá como construtores, como trabalhadores de construção, lembrando que a palavra carpinteiro no mundo antigo não é sinônimo de marceneiro. Marceneiro faz mesa, faz cadeira, faz objetos de madeira para uso doméstico. O carpinteiro ele trabalha mais na construção civil, ele também sabe mexer com pedra, mas a gente precisa lembrar que muitas das estruturas de sustentação e coisa eram à base de madeira, né? Então eles sabiam mexer com pedra e com madeira. E possivelmente
Jesus e seu pai trabalharam em Séforis, que estava passando por uma franco projeto de construção no início da vida de Jesus. E um pouquinho mais ao norte de Séforis você tem ali Caná, a famosa Caná da Galileia, né? O Evangelho de João, capítulo 2, situa ali um casamento e mostra o primeiro milagre, ou como João chama, né, o primeiro sinal que ele realiza. Então esse aqui, que vocês estão vendo aí, resume boa parte da atuação de Jesus nos três evangelhos sinóticos e no evangelho de João. Claro, mais ao sul, aqui não aparece no mapa, está Jerusalém, né, Samaria e coisas do tipo, mas esse é o principal ambiente da atuação missionária, ministerial. Romanos na Judéia, depois que Jesus morreu. Após a morte de Jesus, tem duas coisas importantes assim que a gente tem que destacar para completarmos esse nosso tour histórico. Primeiro, houve uma revolta judaica que durou alguns anos, começou mais ou menos no ano 66 depois de Cristo e se estendeu até o ano 73 depois de Cristo. Tá? Jerusalém caiu no ano 70, o templo foi destruído, mas ainda havia bolsões de resistência que só foram eliminados definitivamente em 73, né, da Era Comum, especialmente a fortaleza de Massada, né, que nós vamos ver agora uma foto. Olha que bonito. Né? Vocês têm aí à direita um mapinha, um zoom bem fechado, né? Ao meio aquele corpo d'água é o Mar Morto e perto, assim, já da metade para baixo, na margem oeste, nós temos Massada, que era essa montanha que vocês veem à esquerda. Tá? Essa é uma foto das ruínas de Massada, é uma vista aérea, e vocês podem ter uma noção aqui de que negócio louco é essa fortaleza. Ela é no alto de um despenhadeiro maluco. Tá? Essa região ali, vocês podem ver no mapa, tem um certo relevo, uma região com relevo muito acidentado, e havia essa fortaleza, e ela foi uma das últimas a ser tomada pelos romanos nessa campanha que eles fizeram quando da primeira revolta judaica. Aqui, né, nós temos um esqueminha, né, da fortaleza de Massada, e apenas uma observação, né, porque é assim que a imagem veio, né? Vocês veem, ó, ela é mais ou menos a mesma perspectiva da outra imagem que eu mostrei. E ambas as imagens, né, o norte está para baixo, tá? É uma imagem invertida, tá? Por fins, não sei por que fizeram dessa forma, mas é assim que tá, né? Então, assim, vocês veem ali nessa imagem agora, nós temos bem na pontinha dessa coisa, tá lá, Northern Palace, Palácio do Norte. Tá? Então, o norte fica para baixo nessa imagem, tá? Se vocês olham ali à direita, né, desse esqueminha, isso, o Diego circulou ali, fez uma listra, né? Vocês têm à direita, bem no meio, uma espécie de rampa. Tá? Essa rampa os romanos construíram para invadir, para dominar. Circulou aí o Alexandre, né? Vocês estão vendo ali, muito obrigado pela ajuda, aluninhos. Vocês não podem dar uma maçã para o professor, mas vocês podem fazer o que vocês estão fazendo que ganha, né? Ai, ai. Mas então vocês veem aí, foi uma grande obra de engenharia que os romanos tiveram que fazer para conseguir, né, adentrar essa fortaleza bastante sitiada. E o Flávio Josefo estava lá. Tá? Ele é um sobrevivente de Massada, um dos poucos. Tá? Claro, muita gente morreu de fome, porque um sítio, né, não entra, não sai ninguém, uma hora a comida acaba, a água fica escassa, né, o pessoal morre, teve gente que se suicidou quando viu que a casa ia cair, o Josefo sobreviveu com pouquíssimos judeus. Né, e por isso que ele conta alguns episódios. Ele foi durante um período na revolta judaica, nessa primeira, ele foi comandante de tropas e coisas assim, né? Depois ele aprendeu a gostar dos romanos, não sei se intencionalmente ou meio à força, né? Mas o fato é que ele sobreviveu à tomada de Massada por essa rampa, né? Que está ali circulada. Seguindo. Ele era, pastor, qual era o grupo político dele, o senhor sabe? É difícil saber. Assim, ele tinha... Obviamente ele era um judeu com um
como é que eu vou dizer assim, um bom nível de educação. Ele tem uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma certa ressalva com alguns grupos de, assim, de mais radicais, os grupos de teologia mais apocalíptica e tem uma certa ressalva. Mas aí a gente não sabe também se isso não é um pouco dele ver e pensar que esses elementos trazem instabilidade e podem gerar represálias romanas. É muito difícil saber, né? A gente conhece ele pelos escritos dele, né? E obviamente são escritos tendenciosos, né? Então a gente não tem como saber exatamente qual que era assim, o partido dele. O fato é que ele jogou meio que dos dois lados um bom tempo. Ele também tinha uma certa habilidade assim de sobreviver, né? Então, seguindo, né? Terminada essa revolta, né? A tomada de Massada, mais ou menos no ano 73 depois de Cristo, houve uma segunda revolta judaica, tá? Que durou do 132 ao 136 depois de Cristo, né? E um camarada chamado Bar Kokhba, né, que era o nome dele, foi considerado uma espécie de Messias. E ele ganhou um apelido que soa parecido com o nome dele, né, Bar Kokhba, que traduzido significa filho da estrela, né, um símbolo messiânico aí, né? Essa destruição de Jerusalém, quando eles finalmente entraram na cidade, foi muito mais séria, né? Foi uma chacina de judeus, e aí a questão que eu te falei para vocês do anacronismo, né? É agora, nesse momento, depois do sufocamento da segunda revolta judaica, que os romanos mudam o nome da província. Ela deixa de se chamar Judéia e vira Síria-Palestina. Aí é a origem do nome, né? A província da Síria já existia, né, ao norte. Era uma província onde ficavam as legiões estacionadas, prontas para qualquer momento descerem ou irem para as fronteiras. E eu vou voltar aqui o mapa, que eu acho que isso vale a ilustração, né? Ó, esse é o mapa da época, né? Vocês veem ali, tem a Judéia junto do mar, ao norte a Síria. Percebam como ela está muito perto das fronteiras problemáticas com os partos e com a Armênia, na época de Jesus, né? Então as legiões ficavam estacionadas ali. Quando dava alguma rebelião nos reinos mais ao sul, eles desciam o cacete, literalmente vinham do norte para o sul, distribuindo porrada, exportando violência, mas eles também ficavam ali de sobreaviso nesse que era o limite do Império Romano, mais ou menos nessa época. Deixa eu voltar aqui. Então, após essa rebelião, que foi mais uma vez sufocada com sangue pelos romanos, a essa mudança de nome, enfim, passa a se chamar Palestina, ou seja, a província da Síria se expandiu para englobar o que era a Judéia antes e passou a se chamar Síria-Palestina, né? É interessante que o Talmud, que é um texto posterior, né, também tem um certo revisionismo histórico com o Bar Kokhba, né? Eles chamam ele de Bar Kokhba, que também é um som parecido com o nome, né? Lembrando, o nome dele é Bar Kokhba, foi chamado messianicamente de Bar Kokhba, mas depois ele é chamado de Bar Kokhba, que é o filho do engano. Não é o filho da estrela, é o filho do engano, né? Porque, obviamente, depois que você perde a guerra, né, fica aquele gosto amargo na boca, e o cara que deu start acaba virando uma espécie de vilão. Se ele tivesse tido mais sucesso, de repente o nome dele não seria esse no Talmud, né? Seguindo. Isso aqui, para a gente dar uma certa materialidade nessa nossa conversa, isto são tetradracmas de prata, tá? São moedas. Obviamente estão bem ampliadas aí, porque não são moedas grandes, né? E o que nós temos é uma moeda só, tá? Isso é um lado ali, à esquerda é a frente, o outro lado é o verso, né? E duas coisas importantes sobre essa moeda. Ela foi uma moeda estampada sobre um denário romano. Os camaradas pegaram os denários romanos e cunharam por cima, tá? Durante a revolta. E olha que interessante, na imagem à esquerda você tem representada aí a fachada do templo de Jerusalém. Lá em cima é meio difícil de perceber, mas tem um pontinho que é uma estrela ascendente. De novo essa ideia do Bar Kokhba, né? E no verso ali você tem
um Yulav que está escrito assim, para a liberdade de Jerusalém, que mostra que dinheiro é coisa séria, né? Ele veicula ideologias, os camaradas mal lideraram uma rebelião, eles começaram a emitir moeda, pegaram a moeda dos romanos e simplesmente carimbaram por cima, por assim dizer, para afirmar a sua independência, né? Quando, eu acho que eu não coloquei nessa apresentação, mas existem algumas moedas que foram emitidas pelos romanos, por exemplo, depois que a primeira revolta judaica foi sufocada ali pelo ano 73. Eles circularam moedas pelo Império com a frase Judea capta, né? Ou seja, Judéia foi vencida, foi derrotada, capitulou, né? Foi capturada, enfim. Que mostra que o dinheiro, ele mesmo hoje tem esse papel de veicular ideologias, né? Eu falei, eu acho que na primeira aula para vocês, né? Você vê as notas de dinheiro dos Estados Unidos, são presidentes dos Estados Unidos, tem uma frase lá escrita "In God we trust", ou seja, confiamos em Deus. O nosso dinheiro, né? O nosso real tem lá a frasezinha "Deus seja louvado". Então, aqui você tem uma moeda emitida no período dessa revolta, que é uma forma de exaltação, né? Dessa figura do Bar Kokhba, da rebelião que ele estava liderando naquele momento. Vamos lá. Aqui outra Algo moeda. interessante, pastor, sobre a Oi. moeda brasileira. O fato Oi. interessante sobre a moeda brasileira é o seguinte: trocamos tanto de moeda, mas tanto de moeda, que nós não temos mais quem homenagear na moeda. Por isso que não tem mais a imagem de um presidente, mas sim aquele rosto que está lá na imagem e os animais. Sim. O dia que você achar um lobo-guará, você manda para mim, tá? Eu gostaria de ser apresentado a ele. Gente, eu não estou conseguindo achar aqui a minha tela de vídeo. Peraí, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou voltar a compartilhar. Que eu perdi aqui. Ah, voltou. Vocês estão vendo aí, né, as imagens. Então nós temos aqui mais uma moeda desse período, dessa rebelião do Bar Kokhba. A esquerda, né? Olha que interessante. Tem um cacho de uva, que pode ser um símbolo de fertilidade, de abundância, né? Mas olha a frase: ano 1 da redenção de Israel. Mal sabia eles o que ia virar depois, né? Ou seja, os caras estavam naquele afã revolucionário, agora vai, né? Na direita, nós temos uma palmeira com tâmaras e tal, e está escrito ao redor, né? Eleazar, o sacerdote, está comemorando a figura do sacerdote da época, né? Então, tem uma certa ingenuidade nessa emissão de moedas, porque eles não imaginavam o que viria depois, né? Emitiram moeda comemorando assim o ano 1 da redenção de Israel, mas não durou muito, né? Vamos seguir aqui. Próxima. Então, assim, fazendo um resumo desses aspectos políticos, tá, que nós vimos tanto na aula passada quanto esse apanhado bastante breve do período romano. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pastor Vinícius, o Wellington pede para liberar o acesso dele. Então, nós vimos, né, na semana passada vários aspectos históricos, geográficos, e hoje retomamos essa questão até um pouco depois do período da vida de Jesus. Uma coisa que é muito importante de nós percebermos, né? A posição geográfica da Judéia, de Israel, e as idas e vindas do poder imperial dos vizinhos, tanto de perto quanto de longe, tem um impacto decisivo na narrativa bíblica. Num primeiro momento, né, os grandes impérios, eles estão vizinhos. Você tem lá, na sucessão, os neo-assírios, os neo-babilônios, o Egito está sempre ali do lado, né? Eu mencionei que o Egito está sempre aparecendo, né? Em momentos de fraqueza de um desses outros impérios, ele tentava expandir a sua área de influência e acabava entrando Israel e Judá adentro, né? Então você tem esses impérios mais próximos. Depois, com o tempo, eles vão ficando cada vez mais remotos. Quando os persas dominam, que era o Império Babilônio, então, o centro de poder já era um pouco mais distante. Depois são os gregos, né, que vêm de mais longe ainda, e por fim, nesse período, nós temos os romanos, que é como se fosse dizer hoje do outro lado do mundo, né? Então,
O tempo todo Israel está ali no caminho de passagem dos exércitos do mundo antigo, tá? Tanto os de perto quanto os de longe. Outra coisa importante, né, a gente sempre precisa exercer um olhar crítico, a fim de entender quais são as realidades subjacentes que estão por baixo, né, do texto bíblico, para evitar leituras ingênuas. Tá? Nós vamos mais adiante falar alguns aspectos culturais que eu acho que isso vai ficar mais claro. Né? Entender que o texto bíblico ele não é neutro, ele é escrito a partir de um lugar, de um tempo, tem certas perspectivas e, olha, às vezes há opções complementares e que podem parecer contraditórias. Vou dar um exemplo muito claro. Algum de vocês mencionou Daniel semana passada. Né? A perspectiva do livro de Daniel é de uma relação bastante tensa com o poder estrangeiro. Você não pode se contaminar com as iguarias do rei, os camaradas jejuam, tem uma série de preceitos ali, né? Ou seja, ele está lá na corte do poder estrangeiro, mas ele não se torna exatamente um deles. Por outro lado, você tem todas as narrativas de José a partir de Gênesis 37. É um olhar bastante diferente. Em primeiro lugar, José casa com uma egípcia. E não tem nada demais na história, não é feita nenhuma censura por um casamento, entre aspas, né, impuro. O texto dá a entender em vários momentos que José tinha alguns hábitos egípcios, ele se adaptou muito bem. O texto não entra no mérito se ele se contaminou com a comida ou coisa do tipo. Ele é um camarada que está se integrando na sociedade egípcia. Isso é só para mostrar que cada texto ele tem uma certa perspectiva histórica, uma certa perspectiva teológica, e a gente não pode jogar tudo no mesmo saco. A gente tem que fazer uma leitura crítica e tentar entender quais seriam as possíveis questões históricas por baixo de um texto bíblico, tá? Para evitar uma leitura muito ingênua. Tá? Outra coisa, né? A partir dessas observaçõezinhas que eu fiz, a gente tem que inferir que o relato bíblico é uma leitura teológica da história. Ele exerce juízos de valor a partir de outros pressupostos que não o mero poder político. E aqui é importante a gente rememorar, na primeira aula, eu intencionalmente mostrei alguns achados arqueológicos, de forma muito superficial, e se eu não me engano foi o primeiro que eu citei, a Estela de Mesha. Mesha era um rei moabita, um mini monumento que tem uma inscrição, e lá é mencionada a casa de Onri. Onri era um dos reis de Israel, né? Uma das dinastias do Reino do Norte. E é muito certo do ponto de vista arqueológico e histórico que enquanto houve o Reino do Norte, ele era mais importante, mais poderoso e mais, como é que eu vou dizer assim, mais atuante na esfera política daquela região, enquanto ele existiu muito mais que o Reino do Sul. Quando a gente lê o relato bíblico, a gente tem a impressão, né, o ponto de vista bíblico é outro. Eles não estão preocupados com o sucesso político, com importância comercial, com poder militar, mas a leitura histórica que os livros que nós temos na Bíblia fazem é com relação à fidelidade ou não a Deus. É uma outra forma de ler a história. Tá? É uma outra forma de fazer um juízo de valor. Do ponto de vista político, se a gente fosse pensar assim, em termos de poderio, de projeção, de importância, entre aspas, histórica, o Reino do Norte é muito mais importante que o Reino do Sul. Mas não é na perspectiva bíblica. Outro exemplo, muito fácil de entender e ilustrativo. Vamos voltar aqui o mapinha. Acho que ajuda, nesse caso, a olhar o mapinha. Deixa eu voltar aqui o mapinha. Nosso mapinha. Isso aqui é o Império Romano. Se você olha nessa imagem, a bota da Itália está mais ou menos no centro. Mais ou menos, né? Assim, em linhas gerais. Roma está no centro. E a Palestina, como nós chamamos hoje, né, a Judéia, é a periferia da periferia. É um posto de governo que o camarada ia para começar a carreira, não para terminar a carreira. É um reino de cidades menores. Jerusalém
que era a maior cidade da região, não rivalizava nem de perto com um monte de outras cidades do mundo romano de então. Né? Se fosse assim... Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal tem uma expressão pejorativa para o pessoal da colônia alemã, da colônia italiana, aí chama o pessoal de colono. Né? Dá uma ideia assim de atraso, de ser um pouco ignorante, de lidar com a terra, não ser sofisticado. É um olhar pejorativo. Para o romano, a Palestina é o cafundó de Judas, né? Mas se você pega Atos dos Apóstolos, qual que é a sequência, né, de difusão do evangelho que é anunciada no primeiro capítulo da obra? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Roma virou os confins da terra. Porque o livro de Atos, Atos 28, termina com Paulo em Roma. Claro, quando a gente lê hoje, no século XXI, essa perspectiva de confins da Terra, a gente vai pensar América do Sul, na perspectiva antes da descoberta da invasão dos europeus, vamos pensar, sei lá, na China, vamos pensar em alguma coisa assim. Mas, na lógica de Atos, os confins da Terra é Roma. É um mundo invertido. Tá? Então, assim, de novo, né, voltando aqui para o nosso slide, opa, me excedi aqui. A gente tem que perceber que a Bíblia ela faz uma leitura teológica das coisas. O centro do mundo antigo, para os romanos, era Roma. Mas na lógica de Atos é Jerusalém e dali se irradia, né? Até chegar nos confins da terra que é Roma. Então a gente tem que ter esse cuidado na nossa leitura para a gente fugir aí de leituras mais ingênuas. Seguindo. Cultura. Isso que vocês estão vendo aí na imagem é uma inscrição na cidade de Priene, que fica na atual Turquia, mais ou menos do ano 9 a.C. Tá? Foi achado lá nessa cidade esse pequeno monumento, que é uma inscrição acerca de uma mudança de calendário. Isso aqui é uma outra imagem, tá? dessa inscrição. E está destacado ali em vermelho a palavra Evangelion. Evangelho. Tá? Está ali, ela está meio quebradinha, mas ela está destacada ali nessa inscrição. E aqui é uma transcrição, eu vou ler para você, uma transcrição na qual eu fiz alguns destaques em negrito e coloquei alguns comentários entre colchetes, tá? Para ajudar na compreensão do porquê que eu estou marcando essas palavras, né? Então, o que diz lá? Pareceu bom aos gregos da Ásia, parênteses, né? Lembrando, Priene é na atual Turquia e é a Ásia Menor, a província chamada Ásia Menor. Então, pareceu bom aos gregos da Ásia, na opinião do sumo sacerdote Apolônio de Menófilo Azanito, uma vez que a providência que ordenou todas as coisas e que se interessa profundamente por nossa vida, tudo dispôs na mais perfeita ordem, nos dando sebastos. Sebastos é uma tradução grega da palavra latina Augusto. A gente fala, né? Otávio Augusto foi o primeiro imperador romano, mas Augusto é um título, tá? É um honorífico, né, que é dado a ele. Augusto quer dizer exaltado. Tá? E a palavra sebastos significa isso em grego. Né? Então, tudo dispôs na mais perfeita ordem, nos dando sebastos, ou seja, nos dando esse imperador maravilhoso, o qual ela encheu de virtude. Arete é uma palavra importante no que diz respeito, embora não seja essa a palavra que às vezes aparece nos evangelhos, mas essa noção de que Jesus tinha algum tipo de poder que emanava dele. Essa palavra virtude, nesse campo semântico, ela implica para esse lado, né? Para que beneficiasse a humanidade, enviando-o como Salvador. A palavra soter, né? As primeiras confissões de fé dos cristãos é que Jesus é o Salvador. Tá? Então percebam como há um vocabulário partilhado, né? Então ele nos enviou o Augusto como soter, o Salvador, tanto para nós quanto para nossos descendentes, seguindo aqui a leitura, né, para que ele cesse a guerra, ou seja, traga a paz,
e organize todas as coisas, uma vez que ele, César, que aqui funciona como nome próprio, por sua aparição, phanes, em grego, recentemente nós passamos, né, do período da Epifania, no nosso calendário cristão, esse mesmo campo semântico. Por sua aparição, excedeu até a nossa expectativa, superando todos os benfeitores anteriores, não deixando à posteridade nenhuma esperança de superar o que ele fez. E uma vez que o dia do nascimento de Deus, está se referindo ao Otávio Augusto, foi o princípio, arquê, das boas novas, Evangelion, para o mundo que veio a ser por sua causa. Gente, essa última frase é quase o primeiro versículo do Evangelho de Marcos. Marcos 1:1 em grego é Arche Evangelho Iesu Cristo Rio Theos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E, pastor, qual é a período dessa inscrição? Mais ou menos a data? Datada de 9 a.C. É um pouco Então, não anterior era. ao nascimento de Jesus. Eu estou fazendo uma ilação aqui, não era muito difícil entender por que os judeus esperavam alguém que viesse como Cristo, mas que viesse com poder de libertador humano, né? Com espada, com poder Sim, de sim, sim. libertação, por causa da linha de pensamento deles, né? Uhum. E havia vários grupos com uma teologia mais, vou chamar assim, explosiva, né? Obviamente, como em qualquer grupo, existem, só um pouquinho, gente, como em qualquer grupo, existem pessoas que são pró-romanos, especialmente as elites, tendem a se dar bem com os romanos. O Herodes Grande, né, que ele era meio judeu, mas ele conseguiu fazer média muito bem com os romanos. Nós vamos ver no fim da aula o Herodes Antipas, ele várias vezes faz média com os romanos, e nós vamos chegar lá, né? Então, esse é o mundo da época, tá? É o mundo romano, sob domínio de Roma, e com essa ideologia, tá? Alguém falou, eu não consegui ver quem era. Os Zelotes eram um desses que esperavam Cristo como um herói, né? Que viria com um Sim. cavalo, com espada, com lança. Tanto é que tem pessoas que, nas suas citações, falam que o próprio Judas, o que traiu Jesus, se decepcionou por ser zelote na figura de Jesus que ele via. E nisso que ele se decepcionou, ele traz Jesus por causa desse motivo. Não, já que não é o que eu estava esperando, deixa eu dar um empurrãozinho aqui. Vamos ver se ele vai fazer o que nós estamos esperando que ele faça. Entendeu? Exato. Né? Cara que fala muito isso é o Tarso. Não sei se você conhece, já ouviu falar dele. Tarso, o nome dele é Tarso, ele faz podcast. Eu sou. Gente, essa parte podcast eu tô muito defasado. Não, mas, assim, essa é uma teoria que não é só do Tarso, não. Assim, você vai encontrar ela em introduções ao Novo Testamento. Essa é sempre uma hipótese. Obviamente, a gente não tem como saber o que moveu o coração do cara, né? Mas essa é uma hipótese e ela tem uma plausibilidade histórica, entendeu? Pode ser outra explicação? Pode, mas ela faz sentido dentro do que a gente sabe da cultura, né? Da permanência de elementos revolucionários, né? Um camarada que entendia que a coisa era de outro jeito, vamos acabar com esses romanos malditos, né? Enfim. Mas o que era essa inscrição? Tá? Agora eu vou fazer aqui um resumo, né? Eu fiz a leitura do texto, né? Mas basicamente o que? Era uma tábua de pedra em 2 partes que anuncia a intenção dessa cidade, chamada Priene, de mudar o calendário. Fazer uma mudança de datas de calendário, para que o calendário da cidade iniciasse na data de nascimento do imperador Otávio Augusto, que era 23 de setembro. Tá? Ou seja, o ano novo para eles começaria dia 23 de setembro, de acordo com esse propósito da cidade. Por quê? Ao fazer isso, eles estão sinalizando que o próprio tempo depende da benevolência do novo imperador. Lembrem-se, né, daquela expressão que ele marca o início de um tempo. Literalmente, é um tempo de paz, um tempo de abundância, né? Dentro dessa lógica de uma ideologia de fazer média com o imperador, né? Olha, aqui na nossa cidade, nosso ano novo é quando Vossa Senhoria nasceu, né? E por que é importante a gente falar desse aspecto cultural? Tá? Aqui sintetiza um pouco dessa primeira ideia. Esta tábua, essa inscrição, né? Tábua de pedra,
tá? Não de madeira. Essa tábua demonstra que as expressões que pensamos serem especialmente bíblicas já tinham natureza política mesmo antes de Paulo ou Marcos, deles as utilizarem no contexto da narrativa da vida e do sentido de Jesus de Nazaré. As cartas de Paulo também dialogam muito com esse tipo de terminologia. Tá? E a gente sempre precisa lembrar que Paulo é anterior aos evangelhos, os seus escritos. Né? A narrativa dos evangelhos, né, onde os evangelhos se situam do ponto de vista de narrativa, é anterior a Paulo, naturalmente. Mas do ponto de vista de escrita, de redação, Paulo escreveu antes de qualquer um dos 4 evangelhos que nós temos em mãos. Né? Então, Paulo também, num outro contexto, mais urbanizado, mais grego, assim, de natureza, ele utiliza muito essa mesma terminologia para, de alguma forma, dar o sentido da vida, do ministério, o significado atual de Jesus para as igrejas em que ele tinha essa responsabilidade como pastor. Seguindo. Nós vamos falar agora dessa paz de Augusto, que é um aspecto cultural importante, que já fica transparecido naquela inscrição, quando eles dizem, né, que Augusto inaugurou uma era de paz. Então, em 16 de janeiro do ano 27, antes da Era Comum, o Senado conferiu ao Otávio, ou Otaviano, dependendo de onde você vê, na verdade é mais Otaviano, né? Octavianos em latim. O Senado conferiu a ele 2 títulos importantes de Augustus, né? Eu falei o Sebastos, né, grego, que é o exaltado, e Princeps, que é mais ou menos a ideia de ser o principal. Né? Nós temos a palavra príncipe, né, que deriva disso, mas é a ideia assim, de que ele é o primeiro cidadão. Né? Ele é o primeiro entre os pares. Então, após anos de guerra civil, desde a época do assassinato de Júlio César, que se engalfinhou com Pompeu, houve a conspiração do Senado para matar o Júlio César, houve uma sucessão complicada, né, ali de poder. Depois Marco Antônio, que era general do Júlio César, e o sobrinho neto barra filho dele, o Otávio, vão se engalfinhar. Então foi um período de guerra civil muito longo, né, que desgastou muito a República. E após anos dessa guerra civil, com essa ascensão do Otaviano, vem a paz. E isso é uma, entre aspas, boa notícia, isso é um evangelho. Né? Lembrando que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E essa boa notícia se torna uma ferramenta política e uma ferramenta de propaganda. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, nos próximos slides, um local que fica em Roma, né, que é chamado Ara Pacis Augusti, que é o Altar da Paz de Augusto, que era um monumento que tinha um viés religioso para comemorar a paz, entre aspas, trazida por essa sua ascensão de poder após esse período muito longo de guerras civis, né, sangrando o Império Romano. Então está aqui, né, vocês estão vendo aí a imagem. Deixa eu só aproveitar e dar uma olhada no chat. O Flávio Conceição comentou aqui, né, que a rainha Esther casou com um rei estrangeiro, exatamente. É uma outra percepção da relação de um judeu com a cultura pagã ao seu redor ou coisa assim. Tem certos textos que vão propor uma separação muito mais radical e outros vão, como Esther e o José que eu mencionei, que vão num outro viés. Tá? Então a gente tem que ter sempre essa leitura matizada da Bíblia. Obrigado pela tua contribuição, Flávio. Então, seguindo aqui, né? Isso é o altar da paz de Augusto. Uma perguntinha. Fala, Só Pavan. uma pergunta. O senhor tinha falado a respeito, né, ali sobre o tempo pós-vida de Jesus. Eu estava com a dúvida aqui se durante aquele período ali do ano 70 que Jerusalém caiu e até um pouco depois, se os pais da igreja ou se de repente até mesmo os apóstolos, eles tiveram alguma contribuição dentro dessas revoltas que ocorreram contra o sistema romano. Se tem algum relato, além de Flávio, que conta, né, se a igreja primitiva ela meio que se meteu nessa situação ou se ela só, vamos dizer assim, exclusivamente eu vou só pregar o evangelho, vou só anunciar Jesus, não vou me meter nessas questões políticas. Não há uma atestação direta, mas a gente observa nos textos do cristianismo nascente tendências contraditórias também. Vou dar o exemplo de Paulo.
né? Eu mencionei que essa linguagem, Evangelho, Salvador, ela é praticamente o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, mas ela também é muito presente nas cartas de Paulo. E assim, ao que tudo indica, né, não é assim que Paulo defendesse um levante armado contra os romanos, mas a linguagem dele ela é muito de desconstruir esse imaginário imperial romano, né, e tem aí, portanto, um certo teor subversivo. Tá? Porém, você vê também, em cartas mais tardias do Novo Testamento, essa ideia de que você tem que procurar ser uma espécie de bom cidadão. Então você tem essas tendências coexistindo. Você vai ter o Apocalipse de João no final do século I, que é extremamente negativo com relação ao Império Romano, vai comparar o Império Romano com um monstro que nasce do mar. Né? Ele é muito mais aguerrido, né? Assim, ele quer ver o circo pegar fogo, né? Assim, para dar essa. Como se ele não tivesse nada a perder mais. Já estou na Ilha de Paz, estou isolado, agora eu vou falar também. Exato, exato. Já tô com água no pescoço mesmo, né? Mas assim, a gente precisa entender, tá? É uma observação literária, né? Que não é só questão de Patmos, mas de gênero literário, né? Em geral, mas não todos, os apocalipses eles são mais críticos a estruturas de poder, né? Eles têm Porque quando você fala do fim de um mundo, você está falando do fim de uma forma de viver também, né? De uma estrutura política. Lá em Apocalipse 18, tem o lamento sobre Babilônia. Tá? E aqui, muito provavelmente, não é a Babilônia, local geográfico. É uma Babilônia como símbolo de Roma. É um sistema de poder. Isso, isso. E quem é que chora a destruição de Babilônia em Apocalipse 18? Você lembra, Pavan? Não lembro. Faz tempo que eu não leio São os Apocalipse. comerciantes. São os comerciantes, entre outros. Tá? Então, assim, quem lamenta é gente com a grana. É gente que se beneficia do sistema. Né? Então, para um grupo que se vê como marginalizado, que é o caso lá dessa autocompreensão que João tinha, e muito possivelmente as comunidades às quais ele se dirige também tinham, de serem marginalizados no Império Romano, o mundo tem mais é que acabar mesmo. Né? Mas para quem, de alguma forma, se beneficia do status quo, né, do estado das coisas, o mundo tem que continuar, porque está muito bom para mim. O que eu quero que o mundo acabe? Tá bom, eu estou ganhando grana, estou viajando, estou fazendo minhas coisas, né? Agora vamos voltar aqui para o altar da paz de Augusto, que nós temos aí um bom percurso ainda pela frente. Não quero deixar faltar muita coisa, sobrar muita coisa para a última aula que eu vou gravar, né? Então isso que vocês têm aí diante de vocês é o altar da paz de Augusto. Ele foi consagrado, né, dia 30 de janeiro do ano 9, ou seja, mais ou menos na época daquela inscrição de Plínio, ainda que sejam locais diferentes. Eu não estou dizendo que é uma conexão, uma coisa gerou a outra, não é isso, mas há um elemento cultural, religioso, comum a ambas, que é essa época de paz do Império e essa figura do Augusto que está ganhando uma certa aura de divindade. Tá? Então, olha a ironia, tá? Isso é intencional, eu botei aqui. Esse altar foi construído no campo de Marte. Marte é o deus da guerra. Tá? E aí você tem isso aqui, como se fosse a entrada desse altar. Tá? Você tem à esquerda uma representação da paz. Nós depois vamos ver esses detalhes mais de perto, né? Mas essa é a visão geral. E à direita uma representação de Roma, provavelmente. Tá? Agora nós vamos pormenorizar aqui os detalhes para vocês verem a ideologia por trás disso aí. À esquerda, né, vocês têm bem à esquerda essa imagem provavelmente é de Roma, é uma personificação de Roma. À esquerda é como mais ou menos ela está lá no altar. Tá? Ela é muito fragmentária, os camaradas fizeram uma espécie de risco para mostrar o que havia lá antes. Né? Essa parte está mais destruída. E no meio ali tem uma coloração, né, dessa possível, hipotética, dessa imagem. Tá? Essa imagem está ao lado direito da entrada, de quem se aproxima. Né? Então, como eu disse, à esquerda aqui nesse slide, né, está a representação de Roma. E olha, ela está assentada sobre armas.
dos inimigos derrotados. Tá? Ele é um símbolo de paz nesse sentido, porque os inimigos não podem mais lutar. Se não tem arma, não luta. E se não luta, tem paz, né? E essas duas figuras que estão ao lado dela é uma reconstrução também hipotética, né? As divindades Virtus e Honor, né? Que é a virtude e a honra, que são aspectos aí muito próximos dessa lógica mais bélica guerreira, né? A honra do combate, a virtude de se portar de forma corajosa, inclusive em tempos de batalha, né? Então, Roma está ladeada por essas duas figuras mitológicas sentadas sobre as armas dos inimigos derrotados. Seguindo, esse aqui é o lado esquerdo da fachada, que está bem melhor preservado, né? Não é uma reconstrução tão hipotética. E essa é a deusa Pax, a paz, né? Dá uma olhadinha aqui, eu acho que aqui eu tenho a imagem, aqui está colorizada, né? Para a gente ter uma noção mais vívida do que poderia ter sido estar presente lá vendo esse altar, né? Olha que interessante, a Pax tem duas crianças no colo, uma em cada braço ali, né? Tem uns animaizinhos ali, ó, você vê, tem um boizinho, tem uma ovelhinha, né? Eles estão pastando tranquilamente aos pés, a vaquinha ali, né? Tá junto às águas de descanso, né? Tem muita vegetação nesse quadro, nessa imagem, e é uma vegetação bastante variada. Não é só grama, por exemplo. É flor, é grama, é fruta, é um monte de vegetação, uma pluralidade de vegetação, que é um elemento de pictórico, né, imagético, que sugere abundância e abundância, ou seja, prosperidade, né, da produção da terra. Você tem ninfas à esquerda e à direita, são essas figuras ali tem uma que parece estar com uma espécie de ganso bem à esquerda, a outra está sentada aparentemente numa espécie de serpente, tá? Elas são as ninfas, né? Que são os símbolos dos ventos prósperos da terra e do mar. Aqui é um dado interessante também, né? Tem um trecho esquerdo, está bastante quebrado, né? Mas isso é uma procissão da família do Augusto. Várias pessoas aí já empreenderam aí tentar identificar quem são essas figuras aí representadas. Algumas se tem um certo grau de certeza, nós vamos ver alguns detalhes depois, mas aqui em linhas gerais, né, você tem uma representação da família do Augusto. Se você observa ali, tem até criança no meio. Eu consigo ver aqui que pelo menos duas crianças menores e duas um pouco maiores, né? Pelo menos 4 crianças, tá? E todos estão togados. A toga é a roupa civil. Lembrando, é um altar de paz, né? Não é um altar de guerra. Mas tem uma exceção nessa procissão de uma pessoa que não está totalmente togada. E nós vamos ver aqui um detalhe. Esse camarada aqui, tá? É uma figura que está utilizando louros, que é um símbolo de vitória militar. Ele usa uma capa militar e por baixo da toga, assim, transparece essa vestimenta de militar dele. O nome desse camarada, muito provavelmente, é o Nero Cláudio Drusus Germânicos. Não é o imperador Nero, tá? Se eu não me engano, ele é avô do imperador Nero. Ele era conhecido como Germânico. Esse era o nome que ele entrou para a história. Por que essa figura está trajada de roupas militares, né? Porque quando esse altar foi comissionado, o Germânico estava liderando tropas na Germânia, que seria hoje a Alemanha, né? Ele estava lutando lá contra as tribos bárbaras, ele era um comandante muito hábil, né? E ele ganhou esse apelido também por conta disso. Tá? Se eu não me engano, esse Germânico é pai do Calígula, que foi imperador romano depois. Né? Então, o altar foi entregue, mas aí, quando isso aconteceu, o Germânico já tinha morrido. Ele sofreu um acidente de cavalo em 9 a.C. Foi bem o ano também da entrega do altar, da consagração. É verdade, ó. Agora eu lembrei, eu escrevi aqui para não esquecer. Ele foi o irmão do Tibério. Tibério foi o segundo imperador, depois do Augusto. Ele é o avô do Calígula, que foi o terceiro imperador. E ele é o pai do Cláudio, que foi o 4º imperador. Então ele é uma figura muito importante na família imperial romana, nesse início da dinastia Júlio-Claudiana. Né?
Olha que detalhe interessante aqui. Eu mesmo friso, né, a mesma parte do altar, agora só num detalhe mais aproximado, dessa figura do Nero Cláudio Druso Germânico. Né? Olha que interessante, a sandália que ele usa. O calçado dele é diferente dos demais, isso é uma sandália militar. E está muito claro na imagem ali. Né? E tem um menino ali à direita que está segurando a capa dele. Tá? Então, assim, do ponto de vista de uma construção ideológica, o que esse altar está simbolizando? Que tipo de evangelho ele está anunciando? Ele está anunciando que existe paz, que há abundância, lembrem-se lá daquelas frutas, dos animaizinhos tranquilos e pacíficos. Tem crianças por todos os lados. A própria natureza, que é representada no friso inferior, deixa eu mostrar aqui. Nessa imagem aqui tem uma segunda metade, isso aqui é um friso inferior, que são várias vinhas e várias frutas e várias plantas, tá, representadas. Então, esse friso inferior marca a diversidade de espécies que havia no Império, mas que todas estão na mesma harmonia e ordem. E não tem quase nada de exército, exceto aquele caso lá que eu mostrei, o camarada está vestido de militar. Né? Isso faz com que Augusto seja apresentado ideologicamente como esse instaurador da paz romana e é o seu fiador, é o cara que garante ela, mesmo que ela tenha sido construída em cima de sangue. Isso é uma fala ideológica, porque está todo mundo ali vestido de roupa civil, mas a paz romana foi o resultado de uma terrível guerra civil. Né? O tempo todo os exércitos romanos estavam marchando. Então é um recorte, é uma forma de apresentar o governo de Augusto. Ele é apresentado como uma pessoa togada. Lá no canto tem um camarada vestido de milico, mas o essencial é essa imagem de abundância, de paz, de prosperidade, que foi inaugurada por Augusto e a qual ele garante, né, assim como mantenedor. Nós vimos até aqui monumentos e altar, que são os elementos mais estáticos, né, não andam por aí, mas nós vamos ver agora algumas moedas. Tá? Só com uma questão de fundo para a gente entender as moedas que virão a seguir. O Júlio César foi assassinado em março de 44 a.C. A partir disso, como eu disse, vai ter aí uma produção ideológica em torno da sua figura, do seu sucessor Augusto, vai ter literatura a respeito, o pessoal vai ficar rasgando seda, né? E em 1º de janeiro de 42 a.C., ele foi divinizado póstumamente, ele não estava vivo, mas ele havia sido assassinado, né, em 44. Então, em 42, ou seja, 2 anos depois da morte dele, ele foi divinizado pelo Senado romano. Como era costume, durante esse festival foram feitos jogos em sua honra, que foram patrocinados pelo Augusto, né, o filho dele, mas biologicamente sobrinho neto. E nesse período se conta que apareceu um cometa nos céus. E isso foi interpretado, né, pelo pessoal na época como um sinal, um símbolo dessa aceitação da divinização de César. Né? Ele ganhou até um nome, é o Sidus Iulium, né, a estrela de Júlio. A palavra Sidus, nós temos no português hoje sideral, né, que é relativo às estrelas, espaço sideral, espaço das estrelas. Tá? Então, com a morte do Júlio César, o Senado o diviniza, aparece um cometa nesse período e isso é interpretado ideologicamente como uma confirmação dessa divinização dele e isso vai se tornar um elemento iconográfico que nós vamos ver depois em moedas aqui. Para começar aqui, né, nós temos esse áureus romano, uma moeda de ouro, né, do ano 28 a.C. Essa figura aqui, né, esse perfil, essa efígie, é do Otávio Augusto, usando uma coroa de louros, e tem uma inscrição ao redor que é muito importante. Imperador César, filho de Deus. Divi Filhos. Tá? O Divi F é abreviado, mas né, Divi Filhos, filho de Deus. Aqui, de novo, uma moeda de prata, um denário, um pouco posterior, né? As moedas aqui vão aparecer mais ou menos em ordem cronológica. Né? 19 antes da Era Comum. De novo, né, você tem ali a figura do César Augusto de efígie, né, com louros, o nome dele escrito ao redor, César Augustus. E no
verso, né, na coroa da moeda, você tem a expressão Divus Júlio, que é o divino Júlio. E esse Divus Júlio tem uma estrela com 8 pontas, né? Vocês veem 4 para cima e 4 para baixo, né? 8 raios de luz. E tem uma espécie de cabelinho ali, bem para cima, né? No raiozinho que sai bem no meio para cima, parece que tem uma chaminha. Isso é a cauda do cometa. Ou seja, aquela iconografia, né, de um cometa que aparece nessa divinização do Júlio César, ela é assumida ideologicamente e passa a circular na moeda. Está aqui o cometa do divino Júlio. Segue aqui. Essa é do ano 13 depois de Cristo. Vocês veem que é um certo padrão, né? A efígie do Otávio Augusto com a coroa de louros. E aí tem aqui a seguinte inscrição: César Augusto, divi filius pater patriae. César Augusto, filho de Deus, pai da pátria. Meio Getúlio Vargas, assim, né? Pai da pátria, pai dos pobres, né? Então, é uma iconografia que tem uma certa estabilidade. Vocês veem, né? Começou 20 e poucos antes de Cristo, essa moeda é de 13 depois de Cristo, e a iconografia é muito parecida, e as frases são muito parecidas, né? Isso aqui é só para mostrar a difusão desse tipo de ideia. Isso é um áureo romano, uma moeda romana que foi achada na Índia. Mostra como circulou longe esse tipo né? Você não consegue levar o altar da paz de Augusto para visitar lá a Índia, mas você leva a moeda, né? Tem uma espécie de corte vertical ali na moeda, vocês veem assim, né? Uma espécie de risco. Isso provavelmente foi um teste de qualidade do material. O camarada furou assim para ver se o trem era bom, e a inscrição é a mesma que a gente vem vindo. Augustus divi filius, né? Augusto, filho de Deus. Mais aqui uma coleção de denários, tá? Aqui são 2 moedas, são 4 imagens, mas são 2 moedas, frente e verso das mesmas moedas, né? Você tem ali um César Augusto, a deusa Paz segurando um ramo de oliveira, uma cornucópia, que é uma espécie de chifre, é um chifre que derrama frutas e simboliza a abundância, escrito César, filho de Deus. Você vê ali à direita, a imagem inferior direita, é o Augusto em trajes militares, com uma espécie de lança ali, né? E com essa mão erguida. Essa é um símbolo iconográfico de que ele está fazendo um discurso, uma alocução, né? A palavra latina é ad locutio, normalmente feita antes de uma batalha. De novo escrito, César, filho de Deus. Mais outra, né, sequência de moedas. Você tem ali, no meio à esquerda, né, embaixo à esquerda, no meio ali, a deusa Vênus, seminua, de costas, e ela está olhando as armas de Marte, que é o deus da guerra. Tem um elmo, tem um escudo, tem uma lança, né? E essa é a figura da Vênus Victrix, que é uma das faces de Vênus, é a Vênus vitoriosa, né? E ela tem uma associação muito forte com os Iulii, que é a família do Júlio César, né? Quando a gente fala Júlio César, na verdade, Iuli é o nome da família, tá? Seguindo, deixa eu ver que oração para não me exceder. Faltam 12 minutos. Vocês veem aí de novo, efígie de Augusto. Atrás você tem a deusa Paz. Parece um pedregulho ali embaixo. Isso é uma representação do globo terrestre, né? Ou seja, essa Pax é muito maior que o mundo e, de certa forma, domina esse mundo, né? Por obra do Augusto, que está do outro lado da moeda. Literalmente são 2 faces da mesma moeda, né? Ideologicamente falando. Você tem uma outra figura ali, a moeda inferior direita, né? Você tem na frente a deusa Pax, com a coroa, e ela tem umas asas ali, que é próprio da caracterização dela. E no verso, provavelmente é o deus Netuno, que é o deus dos mares, né? Ele está com o pé direito em cima do globo terrestre. De novo essa ideia, né, de uma divindade colocada sobre o globo terrestre. Ele tem um cetro, ele tem uma plustre na mão, parece uma cobrinha, né? Que é um ornamento naval que vai na proa do navio, na frente, né? E de novo a inscrição César, filho de Deus. Tá? É possível que essa figura aí seja o próprio Augusto vestido como Netuno. Tá? Os historiadores aí divergem.
mas eu não duvido que não tenha aí um subtexto, né? O nosso Augusto é como uma divindade que domina os mares, lembrando aquela ideologia que eu falei do Mar Nosso, né, que os romanos tinham. E eu prometi para vocês no primeiro dia de aula a figurinha do Apocalipse. Essa é uma moeda mais tardia, tá? A gente não sabe bem o ano dela, mas é já do final do século I. Na frente, essa figura meio feiosa aqui entre nós, assim, né? É a Domiciana, que é a esposa do Domiciano, que era imperador. Alguns dizem que Domiciano é o imperador da época da escrita do Apocalipse de João. Tá? Atrás, vocês têm uma representação que vocês já viram em outras moedas, que é alguma imagem do globo terrestre, né? E quem está em cima do globo terrestre não é uma divindade dessas Marte, Vênus, Netuno, é um bebezinho peladinho. Se você olha, se você dá um zoom, dá até para ver o bigolinzinho dele, tá? O bebê tá peladinho ali. E quem é esse bebezinho? Ele é o filho do Domiciano, que morreu muito novo e que foi divinizado. A inscrição diz assim, né? Divino César, imperador, filho de Domiciano. O Domiciano ainda estava vivo, tá? O filho morreu antes que ele, né? E o Domiciano, talvez triste com a perda do filho, providenciou que ele fosse também divinizado. E por que é interessante? Ao redor do bebê tem uns pontinhos, parecem uns xizinhos, são estrelas. Isso é uma representação de estrela, elas são 7. Se você olha lá em Apocalipse 1:20, fala que Jesus tem 7 estrelas na sua mão. Tá? Eu não estou dizendo que o Apocalipse está citando diretamente essa moeda, mas certamente esse tipo de imaginário partilha dessa percepção cultural mais ampla e difundida, talvez pelas moedas e pela iconografia imperial, né? Então, eu falei mais cedo, né, dessa questão que perguntaram do Daniel, não sei o quê, né, dessas relações com as coisas. O Apocalipse tem uma visão bastante crítica, né? O Império Romano é uma besta que emerge do mar e esse bebê horroroso, na opinião do Apocalipse, quem realmente domina as 7 estrelas não é esse bebê horroroso, sim Jesus, né? Estamos terminando, tá? O último elemento a gente lá, né? Um local onde a gente vai cruzar política, economia e Bíblia. Vocês estão vendo aí à direita a imagem de um barco, tá? O resto de um barco, na verdade, né? É o barco Galileu, foi achado em 1986, e hoje ele está exposto no Museu Yigal Allon, em Kibbutz Ginozzar, na Palestina, em Israel, né? Por que ele foi achado? Em 86 houve uma seca muito grande, as águas, né, diminuíram de nível e certas margens do Mar da Galileia que estavam debaixo d'água, elas ficaram aparentes pela primeira vez em muitos anos. E 2 arqueólogos amadores, percorrendo esse local, eles acharam os restos desse barco. Quando eles acharam, eles comunicaram às autoridades que vieram e fizeram uma escavação extremamente difícil. Esse era um barco em péssimo estado de conservação. Aliás, a sobrevivência dele é uma espécie de milagre, porque foi um barco abandonado que estava enterrado na lama, né? E eles conseguiram aí resgatar e dar uma certa restaurada, né? Estava em estado péssimo, deu muito trabalho. E é interessante que depois que ele foi transportado, tirado lá dessa região onde ele estava afundado num banco de lama, ele precisou ficar 12 anos imerso numa cera para aí poder ser exibido, né? E vocês veem que o resto do barco, ele parece aquelas pessoas que sofrem acidentes graves, assim, de moto, coisa assim, que bota aquela grade, aquela armação ao redor da perna para fixar os ossos, né, que estão moídos e tal. É mais ou menos o que você vê ali. Você tem essas tábuas do barco, mas em volta tá cheio de... Tem um esqueleto metálico ali que é para segurar as coisas no lugar, né? Porque é um estado extremamente triste aí de conservação, né? Ele é um barco de mais ou menos 8 metros de comprimento,
tem quase 2,5 metros de largura, e a altura, né, da parte conservada, não a altura do barco original, a altura da parte desse conservado é mais ou menos 1,30 m, tá? Lembrando, né, ele foi achado perto de Magdala, tá? Ou seja, nessa margem oeste do Mar da Galileia. Esse é o mesmo mapa que eu mostrei antes para vocês. E por que é importante, tá? A gente tem que lembrar que os primeiros discípulos e os principais discípulos, né? Lembrando que, de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus chama primeiro os irmãos Simão e André, depois Tiago e João. Simão, Tiago e João são, na maior parte do Novo Testamento, são, entre aspas, assim, né, os discípulos que estão mais perto de Jesus. São eles que vão com ele no Monte da Transfiguração, né? Eles têm um certo destaque em relação aos 12 apóstolos como um grupo mais aberto, né? Então esses três, eles são assim, não só os primeiros, mas eles são os principais. Então eles eram pescadores no Mar da Galileia. Como eu disse, era um mar de água doce, tá? Né? É lago, né? Uma água doce. Um dado econômico importante para a gente ir finalizando aqui, deixa eu só ver o chat aqui. Então, Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Lá na igreja de Jabaquara, o meu filho chama João, tem um menino que chama Tiago e tem outro que chama Pedro. Dá para fazer a coreografia certinho, né? Um dado importante desse barco é que foi feita uma série de análises, né, na madeira, enfim, foi destrinchado de muitas maneiras e ele apresenta no mínimo 7 tipos diferentes de madeira. Alguns chegou a dizer 12. Tá? Vários tipos de tábua de madeira diferente. Tá? Ele muito provavelmente é um barco que foi construído a partir de restos de barcos anteriores e ao longo da sua vida, ele provavelmente navegou por muitos anos, né? À medida que alguma coisa quebrava, o cara ia trocando, né? Então ele é um barco meio Frankenstein. E aí quando eles perceberam que o barco já não tinha mais muita esperança, né? Já tinha dado o que tinha que dar, o que eles fizeram? Eles tiraram tudo o que dava para reaproveitar, tiraram os remos, tiraram o mastro central, os postes de frente, de trás, arrancaram todos os pregos de metal e aí afundaram esse barco nesse banco de lama e com essas providências arqueológicas ele foi achado por uma expedição, tá? Ou seja, é um testemunho de uma realidade econômica bastante limitada, porque você precisa reaproveitar tudo, não dá para desperdiçar. Hoje em dia nós somos uma sociedade afluente, você cansou de uma roupa, você joga fora, você hoje em dia nem doa mais. Nessa época os caras aproveitavam tudo. O barco já é meio Frankenstein, quando ele ficou inutilizável, eles tiraram do barco tudo que dava para aproveitar em um outro barco. Né? É que nem você ter lá um fusquinha, esses fuscas que são alvo de roubo, por quê? Porque os caras querem a peça, eles não querem o carro, né? É mais ou menos isso. E aí, para finalizar, isso aqui é uma citação bastante longa do John Dominic Crossan para a gente concluir a aula. Tá? Eu falei que o Herodes o Grande tinha sido rei e que quando ele morreu, os filhos não ganharam o mesmo título. Tá? O Herodes Antipas, ele tinha uma certa ambição de se tornar rei novamente, assim como o pai dele tinha esse título. E o que ele fez, né? Quando o Augusto morreu, agora eu estou citando aqui, e Tibério se tornou o imperador, né? Nesse momento Antipas fez o seu segundo movimento para se tornar o rei dos judeus. Para substituir a sua antiga capital Séforis, ele começou a criar uma nova, aproximadamente a 32 quilômetros para leste, na costa ocidental do Mar da Galileia. E ele a nomeou Tiberíades, em honra ao novo imperador que se chamava Tibério. Por que? Essa é a pergunta do Crossan, né? Mas por que uma capital nova? E por que lá e não em outro lugar? Antipas poderia perfeitamente ter renomeado Séforis como Tiberíades. Poderia ter construído, por exemplo, uma basílica nova, maior, para lá celebrar a ascensão de Tibério ao trono. Então por que ele construiu à beira do lago? Pense um pouco. Se você fosse Antipas e quisesse se tornar o rei dos judeus, você teria que aumentar a sua base tributária na Galileia, de forma que Roma pudesse lhe conceder a tão sonhada promoção real. Resumindo, se você arrecada bem,
você fica nas boas graças dos romanos, né? Se Antipas fizesse isto como tetrarca da Galiléia e da Pérea, Roma poderia pensar: o que não faria ele como monarca da pátria judaica inteira? Se o cara mostra esse serviço todo, aumentando a arrecadação, com um domínio desse tamanho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Então, a questão é que o Antipas não pôde impor mais tributação sobre os camponeses e pequenos agricultores sem arriscar o aparecimento de resistência e até mesmo revolta. E revolta é ponto contra a pretensão dele de ser rei. Ó, a terra do cara está uma zona. Então ele não podia aumentar a carga tributária nos agricultores, né, nos camponeses. Mas tendo aprendido a multiplicar pães nos vales ao redor de Séforis, ele aprenderia agora a multiplicar peixes nas águas ao redor de Tiberíades, o mar da Galileia, né? A minha perspectiva, isto é, do Crossan, é que o Antipas construiu uma capital nova em 19 da Era Comum, chamou a cidade de Tiberíades e a colocou às margens do lago, porque ele estava trabalhando na sua segunda tentativa de se tornar o rei dos judeus, comercializando o lago e aumentando assim em larga escala a sua base tributária nele. Talvez então, ele pensou, o novo imperador Tibério ficaria impressionado bastante para conceder o que o antigo imperador Augusto havia negado. É precisamente então que duas visões alternativas do reino de Deus em lugar do reino de Roma foram proclamadas contra ele. Uma por João Batista, né? E outra por Jesus. E aqui o último slide. Eu o tomo como um símbolo do que o processo de romanização pela urbanização para o comércio, orquestrado por Antipas, fez aos camponeses, pescadores comuns que utilizavam o lago antes que Tiberíades fosse construída. Eles já não podiam lançar suas redes livremente desde a praia. Eles já não podiam possuir um barco ou trazer a pesca até a praia sem tributação. Eles provavelmente tiveram que vender peixe, né, o peixe que eles pescavam, para as fábricas de Antipas, que secavam e salgavam esses peixes e o transformavam naquele molho / condimento de peixe execrável chamado garum. Por isso, eu uso aquele barco para simbolizar os tempos mais duros nos anos 20, quando excelentes artesãos tiveram que trabalhar com parcos recursos e ainda sustentar seus barcos o quanto fosse possível. Como concluiu Waxman, e aqui ele cita, né? A Galileia, neste momento, estava economicamente quebrada. As madeiras usadas na construção dos barcos fossem, talvez, a expressão física daquela situação econômica generalizada. E aí o Crossan conclui dizendo: isso era a violenta normalidade da civilização no tempo dos romanos e na região da Galileia. Esse barco, gente, ele é um símbolo de um processo maior, de uma Galileia que está integrada, ainda que tenha suas características regionais peculiares, ela está integrada no todo do Império Romano. Os romanos adoravam esse molho de peixe. É uma espécie de molho inglês. O molho inglês original é a base de anchova, né? Então, eles tinham essa paixão por esse molho e o Antipas, né, para fazer uma média com o Tibério, criou uma cidade importante, a nova capital da região, chamou de Tiberíades e começou a taxar os pescadores. Tá? Com isso a gente entende aí um pouco desse pano de fundo socioeconômico-cultural e esses cruzamentos entre economia, sociedade, cultura e religião que a gente pode vislumbrar aqui e ali nos textos bíblicos. Esse é o nosso fim de aula e que Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Valeu, gente. Só Boa fazer noite, uma Padre. foco aqui com o Boa noite, senhor. pessoal. Bom descanso. Deus Na abençoe. questão Boa noite, seguinte, professor. Obrigada. Deus abençoe. deixa o Obrigado. pessoal falar aí Boa que eu noite. Obrigada. estou atrapalhando. E, professor, Roma, ela era benéfico para as pessoas serem dominadas por ela, porque ela trazia vários benefícios, né, para o entorno, né? Você ser dominado por Roma, você teria ali uma estrada construída para os mercadores, era maravilhoso, porque você ia ter livre acesso, você ia ter segurança, porque o exército de Roma estaria ali com você, ali te ajudando. Tem os encargos ruins também, que vem com o encargo da idolatria politeísta, né, que eles vêm de vários, tanto com os gregos, que já tinham, né, que só mudaram alguns nomes.
Mas, porém, todavia, entretanto, as pessoas queriam ser dominadas por Roma. É que nem, por exemplo, alguns brasileiros querem ser dominados pelos Estados Unidos, porque para eles vai trazer benefícios vindo o encargo que eles trazem para nós, não o que nós temos aqui. Entendeu? Então, trazendo esse paralelo, então como seria como se Roma fosse os Estados Unidos para algumas pessoas brasileiras. Eu acho que essa é a contradição da coisa. Vocês vão ter eu coloquei na nossa trilha de aprendizado de hoje, tem um desafio, que é assistir um filme que não é um filme histórico, tá tudo lá descrito, mas essas suas ponderações aí são muito pertinentes ao que vai estar lá no desafio, tá? Fica a dica. Boa noite, pessoal. Deus abençoe Aí, vocês. Bom pastor. descanso. Amém. E... Excelente Boa noite, aula. boa Eu só queria tirar uma dúvida. Acredito Ah, que não. seja a dúvida É de o outras Arnaldo, né, pessoas que tá falando? também. Sou eu sim, pastor. Fala. Qual é o significado da logo da faculdade, pastor? Ah, é uma boa história, ó. Nós temos aqui o alfa e o ômega. Peraí, deixa eu... A gente falou bastante de símbolo, né? Nada mais justo. É o alfa e o ômega, que é essa ideia, né? Isso, A então, própria fala de conhecido. Jesus, mas tem essa ideia, isso aqui é a luz do conhecimento, né? E nós temos aqui como é que fala? Um Quirós estilizado. Você vê em algumas igrejas, parece um XP, né? Assim, não é propaganda daquela versão antiga do Windows, né? O X é um Ri em grego, e o Pzinho, na verdade, é o Rho, que é o Ró, né? Que é o R. Então, Ri, né? São as iniciais de Cristo, né? Do nome Cristo em grego, naturalmente. Não, Né? boa. Oi? Não, É porque parecia que era uma era uma lâmpada meia-lua, do sei lá. gênio e uma meia-lua. Não, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, é que assim, eles giraram, né, o símbolo. Se fosse, seria um XP, né? Aqui tá um mais P, mas é estilizado, né? Um Hiro estilizado. É para Muito remeter bom. a Jesus, né? Cristo, no caso. Sim. Valeu, gente. Buenas. Durmam Obrigada, bem. professor. Tchau, tchau. Ah, Boa noite, pessoal. Valeu. Agora a gente descobriu que é assim. Ai, ai, os aleatórios estavam na aula, somos nós. Boa noite, pessoal.